Nós vamos gravar essa fita para recordar uma obra que Deus tem feito entre nós. E essa fita que nós vamos gravar não é para engrandecer, exaltar aquele que está narrando, e nem mesmo o nome daqueles que vão aparecer nessa obra, mas essa fita é para ficar na nossa lembrança, uma obra que se tornou para nós inesquecível. E eu quero aqui agradecer a Deus, junto aos irmãos que participaram, e tenho certeza que todos aqueles que ouvirem essa fita vão sentir que nós servimos um Deus que nos abraça com misericórdia, que nós servimos um Deus que não nos deixa envergonhados e nem confundidos quando nós necessitamos dele. Antes de contar essa obra, eu quero aqui relembrar que em 1908, na cidade de Chicago, Illinois, está à disposição de toda a Irmandade nas congregações um livrinho chamado Mensagens, que Deus naquela época se usou de alguém para falar com o seu povo. E falando com o seu povo, Deus deixou ali registrado entre aquelas mensagens um trecho que dizia: todos serão perseguidos por causa do meu nome, cantarão ainda uma vez os meus cânticos entre as grades das prisões, mas será por pouco tempo, porque eu chegarei e vos tirarei para fora. Segundo isso que Deus falou nessa época, nós podemos provar agora que essa promessa, ela está viva entre nós. Irmãos, eu quero relatar nessa fita a todos quantos esse testemunho ouvirem, esse testemunho que nós estamos aqui gravando, é para ser distribuído entre aqueles que participaram dessa obra. E se caso essa gravação for à mão de mais alguém, nós temos certeza que esse alguém não vai achar ruim de ter em mãos a gravação desta obra, mas vai também tirar proveito disso. Porque antes eu quero dizer que se um dia alguém não pegasse alguma coisa de escrever e não tivesse gravado, escrito na pedra, no couro, hoje nós não conheceríamos as obras que Deus fez no passado. Mas por alguém no passado ter gravado, ainda que não foi em fita ou não foi por som, mas por alguém ter gravado as obras do passado, hoje nós temos acesso a elas e é com elas que nós alimentamos a nossa fé e conduta. Eu agradeço a Deus por quanto nasceu na cidade de Itaciba o nosso irmão Antônio, um lar cristão, e ainda criança se mudou para Osasco, na cidade de São Paulo. Com 12 anos, ele obedeceu a Deus e, servindo ao Senhor e sendo fiel a Deus, passou o seu tempo servindo ao Senhor. No ano de 1983, nosso irmão Antônio, junto a alguns irmãos, por divina revelação de Deus, eles foram enviados numa cidade da Bahia, na cidade de Mortugaba. Por divina revelação, Deus mostrava que naquela cidade havia uma obra maligna, e aquela obra maligna atraía muita gente, muita curiosidade, e que em cima daquela obra maligna, Deus faria uma grande obra para o seu nome ser glorificado. No ano de 1983, junto a outros irmãos, nosso irmão Antônio, chegando ali, eles se depararam com um quadro muito difícil. Uma mulher que há muitos anos Satanás mantinha presa, e ela tinha sido presa numa jaula por determinação da justiça, porque os espíritos que tomavam ela, aquela legião, era uma legião de força maléfica, e ela sendo tomada por aquela legião, ela tinha um espírito muito agressivo, e a autoridade haviam feito uma jaula de madeira no meio de um pasto, dentro de uma casinha de adube. Eles colocaram aquela mulher enjaulada, e como um bicho ela ficava ali. Mas Deus, tendo enviado os servos de Deus, Deus prometeu que sobre aquela situação o Senhor faria uma grande obra. Os dias passaram e nossos irmãos, mês a mês, passaram a participar daquela missão, voltando ali mês a mês, e a dificuldade batia na porta, mas o Senhor dava força, e o tempo passou, e depois de 2 anos de missão, de viagem, de esforço, o Senhor então determinou que naquele dia, naquela viagem, o Senhor tiraria aquela mulher da jaula. A cidade parou, o povo que tinha curiosidade de ver aquela obra foram todos para aquele local, o delegado, as autoridades da pequena cidade,
E o delegado dizendo para os irmãos: eu sei que vocês vieram trazer boas coisas para a nossa cidade. Eu sei que vocês vieram aqui a mandados de Deus. Eu sei de tudo, mas por ser determinação da justiça, que ela está dentro dessa jaula, eu preciso que vocês assinem para mim um termo de responsabilidade. Porque se essa obra não acontecer, se essa mulher não for liberta, os danos que ela cometer fora dessa prisão, ainda que Deus já me mostrou no meio de vocês que existem sinais de Deus, mas caso contrário, ela fizer alguma obra maligna, vocês são responsáveis por aquilo que ela cometer. E o servo de Deus, assinando aquele termo, nosso irmão Antônio entrou para dentro daquela casa, e uma senhora magrinha, ela estava ali fora da jaula, quando as mãos daquela mulher enjaulada pegou-se aos braços dela, e parece que aquela virtude maligna transmitiu-se para aquela velhinha que estava ao lado de fora, e aquela que estava dentro da jaula caiu, se desmaiou, e aquela velhinha de fora, tomada por aquela legião, ela erguia os braços e dizia: ninguém vai pôr a mão nessa jaula. E o Senhor, dando ordem por irmão Antônio se afastar um pouco, esperar a ordem de Deus, Deus queria mostrar para aquele povo que aquela obra não era brincadeira e que aquela obra só Deus podia fazer naquela hora. O delegado, vendo aquilo, pediu para que um dos soldados tirasse aquela velhinha que estava de frente da jaula, atrapalhando a obra. E naquela hora que o soldado tocou a mão nela, ela bateu no soldado, ele caiu uns 2 metros para trás desmaiado. E tendo ali estado desmaiado no chão, o delegado pediu que eles avançassem e tirassem a velhinha. E mais 3 soldados avançaram e ela tornou a derrubar os 3 por terra. Então, quando viram que aquilo não era brincadeira, o povo correu uns para dentro dos carros, outros para debaixo dos carros, outros para o pasto. Tem gente que diz: eu não gosto de crente, mas nessa hora o crente serve para alguma coisa. Os que não eram crente fugiu tudo, só ficou os crentes nessa hora. Então, o Senhor, tomando ordem, disse para o irmão Antônio que podia avançar sobre aquela velhinha, que o Senhor repreenderia aquela legião que a possuía. E ela foi repreendida em nome do Senhor Jesus. O irmão Antônio, avançando sobre aquela jaula, usando de algumas ferramentas, começou a desmontar, e foi desmontando tudo. E quando ele ia desmontando, tirando aquelas madeiras, serrando, cortando, arrebentando, aquelas irmãs tomadas por Deus, com os véus na cabeça, falavam em língua, manifestavam a promessa, a virtude de Deus tomava naquela hora. Então o irmão Antônio, que não foi a primeira vez, pela interpretação de linguagens, ele entendeu que Deus falava na boca de uma das irmãs em línguas, e dizia assim: tira um véu da cabeça da minha serva, e veste sobre ela agora, dentro dessa jaula que eu vou fazer uma obra. E quando ele avançou sobre aquela irmã, e pegou aquele véu, a jaula já estando em parte desmontada, ele foi por cima. Quando ele levou o véu dentro daquela jaula para vestir sobre a cabeça daquela mulher possuída, aquela mulher pegou no véu. Quando ela tocou no véu, o Senhor libertou na hora. Aquela legião foi expulsa para o inferno, aquela legião foi embora por 7 caminhos. Aquela mulher, dando um grito, saltou fora da jaula, com o véu enrolado na mão, liberta por completo. As irmãs entraram, deram um banho nela, o povo lá fora esperava para ver aquele acontecimento. E quando ela já estava pronta para se apresentar para o povo, que ela foi saindo, o véuzinho enrolado na mão, ela parou a porta e pediu assim: eu quero sair junto com o irmão Antônio. O irmão Antônio pegou-se ao braço dela e foi os dois saindo. Depois de tantos anos possuída por aquela legião, depois de tanto sofrimento, depois de tanta dor, agora ela estava liberta por completa, saindo daquela jaula, o nome de Deus sendo glorificado na boca dos seus. Ela ergueu a mão para cima e disse: povo, vocês querem saber quem foi que me libertou? Foi Deus, através desse manto santo que está aqui na minha mão. Nunca mais eu vou soltar esse manto. A virtude de Deus nesse manto me libertou por completa. E foi uma obra muito grande, uma festa entre os crentes e os não crentes. Todo mundo estava ali para glorificar a Deus. Foi uma obra que Mortugaba viu, que muitos viram, que você que está ouvindo essa fita vai ouvir também, está ouvindo, participando, porque o poder do nosso Deus, ao mandado do Eterno, foge o rei do inferno. Deus fez essa obra em abril de 1985, na cidade de Mortugaba. Não vamos relatar tudo, é uma obra muito grande, mas uma coisa nós sabemos: essa obra aconteceu, nossa irmã foi levada para Osasco, o Senhor chamou ela na sua bendita graça, serve a Deus na terra, liberta por completo, e o nome de Deus nessa fita está sendo glorificado.
Eu agradeço a Deus por quanto o irmão Antônio, depois dessa obra, o Senhor enviou ele para o estado da Rondônia, e na cidade de Ariquemes ele foi habitar, onde o Senhor o levantou ali para cooperador da sua obra, e depois de algumas lutas, o Senhor o estabilizou no setor 6. Existe uma igreja onde o servo de Deus atende, muitos irmãos ali congregam, uma obra muito bonita, e eu tive a oportunidade, no mês de maio de 1999, eu estive ali, conheci o servo de Deus, fizemos um laço de amizade, Deus fez muita obra, passei a amar a irmandade daquela cidade, bendito seja o Senhor. E o tempo passou, e depois daquele acontecimento, até negócio material eu fiz com o irmão Antônio, um homem muito honesto, muito justo, um homem bastante crente, servo de Deus. E os dias passou, o irmão Antônio também veio até a minha casa, junto com ele nós fomos até Goiânia, e lá ficamos conhecendo e fazendo intimidade com o nosso irmão Joel, que é meu tio. E ali em Goiânia, nós tendo feito intimidade com o servo de Deus, fizemos visitas, congregamos juntos. Depois o tempo passou, o irmão Antônio, junto à sua esposa, se hospedou também, teve a oportunidade de estar com o irmão Joel na sua casa. E os dias passou, e o irmão Joel agora no mês de julho de 2001, estando de férias do seu trabalho em Goiânia, ele pegou uns dias e foi até Ariquemes, passou 12 dias, a visita do servo de Deus, visitando a obra de Deus ali em Ariquemes, passou 12 dias de muita alegria, ali na casa do nosso irmão Antônio, e os dias passaram. Eu agradeço a Deus por quanto houve um acontecimento de tristeza, mas para aqueles que são fiel a Deus e que têm um desejo de servir a Deus na